O termo manicômio surge a partir do século XIX e designa mais especificamente o hospital psiquiátrico, já com a função de dar atendimento médico sistemático e especializado. A prática de retirar os doentes mentais do convívio social data do século VII, na cultura árabe, como o primeiro hospício da história, segundo Foucault em A História da Loucura na Idade Clássica. Na Europa, os hospícios datam do século XV, com a ocupação árabe na Espanha. A partir do século XVII, a concentração de hospícios cresceu. O tratamento recebido nessas instituições era desumano, podendo ser considerado pior até mesmo do que aqueles recebidos em prisões. Inspirado pelas ideias iluministas e as ideias da Revolução Francesa, Philippe Pinel foi o primeiro a libertar pacientes de um manicômio, dando a eles liberdade de expressão e movimentos psicológicos, sendo em si terapêuticos. Mesmo após as reformas instituídas por Pinel no século XIX, os tratamentos dados aos internos dos manicômios ainda era mais um método de tortura do que um método médico-científico. Ao longo da história, as correntes de tratamento alternaram entre morais e organicistas. Esse último século foi muito marcado pela contribuição das ciências humanas ao entendimento da loucura, mais como uma vertente social do que como apenas uma doença mental. Segundo o professor da Unicamp e psiquiatra Ancioli Lacerda, a depressão sazonal diz respeito à quantidade de luminosidade que o indivíduo é exposto. E é comprovado, já que é mais comum em países norídicos, onde em certas épocas do ano, como os dias são menores, os indivíduos têm a tendência de ser menos expostos às luzes solares. E quando o nosso corpo é menos exposto à luz solar, a gente tem uma tendência maior de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E com maior sono, com mais melatonina no nosso corpo, somos indivíduos mais indispostos, menos ativos e com isso com maiores chances de desenvolver uma depressão. Um estudo conhecido como Kendall mostra que os casos de ansiedade tendem a virar depressão em 24% dos casos. Já os de depressão tendem a virar ansiedade em 2% dos casos. Isso explica-se através dos pensamentos negativos que o ansioso tem sobre si mesmo, que podem acabar tornando-se gatilhos para a depressão. O antidepressivo muitas vezes soa como uma cura, entretanto, ele não cura o transtorno em si, a depressão em si. Ele cura alguns sintomas que as pessoas desenvolvem com a depressão. Se você tiver um uso inadequado, com uma quantidade absurda, você pode gerar uma dependência. Por isso, eles são vendidos como tarja preta. Existem 3 tipos de medicamento. Um deles são os remédios sem tarja, que são os mais conhecidos, que são os remédios para gripe, para febre, para descongestão nasal e essas áreas, que tratam sintomas mais comuns. Os remédios de tarja vermelha, que são os antibióticos. Eles só são vendidos com prescrição médica, ou seja, você precisa da prescrição médica, da receita médica para comprar eles, já que eles são remédios mais fortes. E você só pode usar por um período, porque senão ele pode acarretar um montão de problemas no seu organismo. E os remédios de tarja preta, que são os remédios que curam alguns sintomas de transtornos mentais e que, portanto, eles são conhecidos mais como tarja preta porque são mais perigosos, já que dependendo de suas doses ou do seu tempo de uso, eles podem causar uma certa dependência, como uma dependência química mesmo. Mas como saber que você é dependente? Como saber que você realmente virou um viciado, um dependente de um antidepressivo? Porque os antidepressivos criam um vício que nem as drogas. Por isso que chama-se dependente químico também. E é vendido como a tarja preta. Então, se você sofre de abstinência, se você não consegue ficar mais de 48 horas sem, se você para de fazer suas atividades normais do dia a dia, porque você fica pensando nele, porque você fica sentindo uma necessidade de utilizar o remédio, que tudo que você tem, você vai precisar tomar o remédio. Por isso é sempre bom você ter um acompanhamento de um especialista para nunca acontecer desse vício, para você não chegar nesse vício. Porque, sim, o vício de antidepressivo é tratado como vício químico. E por isso também, muitas vezes, você tem alguns sintomas do organismo mesmo. Então, quando você sofre de abstinência, quando você não consegue ficar sem, você produz mais suor, você começa a ficar mais intrigado com essa ideia de eu preciso usar, de eu preciso dela para fazer alguma coisa que eu fazia da minha vida. E que era super comum. Então, às vezes, as pessoas usam antidepressivos para ficarem felizes, sendo que não é essa a lógica
de utilizar esse tipo de medicamento, por isso que são tratados como dependentes. Nesse mapa, observamos o índice de ansiedade em cada região. Observamos nessa imagem que a Índia está entre os maiores índices de depressão. Nesse gráfico, observamos a porcentagem de TOC em cada país.